A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global de escala e destruição sem precedentes. De 1939 a 1945, nações do mundo inteiro se enfrentaram em uma luta mortal. A guerra opôs as potências do eixo, lideradas pela Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados. As principais potências aliadas eram a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a União Soviética e a China. Milhões de soldados e civis perderam suas vidas. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. A guerra remodelou o cenário político mundial e levou a profundas mudanças sociais e tecnológicas. Os ecos da Segunda Guerra Mundial ainda ressoam hoje. Lembramos os sacrifícios feitos por aqueles que lutaram pela liberdade e nos esforçamos para aprender com os erros do passado para construir um futuro mais pacífico. As sementes da Segunda Guerra Mundial foram plantadas após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs duras penalidades à Alemanha. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra e forçada a pagar pesadas indenizações de guerra. Também perdeu território e foi submetida a rígidas limitações militares. Essas punições geraram ressentimento e instabilidade na Alemanha. A crise econômica global da década de 1930, conhecida como a Grande Depressão, alimentou ainda mais as tensões. As dificuldades econômicas criaram terreno fértil para que ideologias extremistas, como o fascismo e o nazismo, se enraizassem. Na Alemanha, Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder explorando essas queixas. Hitler prometeu restaurar a glória alemã e rasgar o Tratado de Versalhes. Ele reconstruiu o exército alemão, violando o tratado. Ele também começou a expandir o território alemão, primeiro anexando a Áustria em 1938 e depois invadindo a Tchecoslováquia em 1939. Essas ações agressivas alarmaram as outras potências europeias. No entanto, elas relutaram em confrontar Hitler diretamente, esperando que a política de apaziguamento impedisse outra guerra. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão foi rápida e brutal, empregando uma nova tática militar conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Blitzkrieg combinava tanques e veículos blindados rápidos com apoio aéreo próximo para destruir as defesas inimigas. O exército polonês, embora corajoso, foi rapidamente derrotado. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. No final de setembro, a Polônia havia sido dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A queda da Polônia chocou o mundo. Ficou claro que Hitler queria conquistar toda a Europa e estabelecer uma nova ordem dominada pela Alemanha. Após a conquista da Polônia, um período conhecido como Guerra de Mentirinha se abateu sobre a Europa Ocidental. Houve poucos combates entre a Alemanha e os aliados. A Alemanha consolidou seu controle sobre a Polônia e se preparou para seu próximo passo. Os aliados fortaleceram suas defesas e esperaram nervosamente pelo inevitável ataque alemão. A Guerra de Mentirinha terminou abruptamente em abril de 1940, quando a Alemanha lançou um ataque surpresa à Dinamarca e à Noruega. Ambos os países foram rapidamente dominados. A Alemanha agora controlava as costas estrategicamente importantes da Escandinávia. Em maio de 1940, a Alemanha desencadeou toda a sua fúria na Europa Ocidental, lançando uma ofensiva massiva contra a França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O exército alemão, usando táticas Blitzkrieg, rapidamente superou as defesas aliadas. A Holanda se rendeu após apenas 4 dias de combates. A Bélgica resistiu por 18 dias antes de capitular. Em 22 de junho de 1940, a França foi forçada a assinar um armistício com a Alemanha. Com a queda da França, a Grã-Bretanha ficou sozinha contra a potência nazista. Sob a liderança do primeiro-ministro Winston Churchill,
a Grã-Bretanha recusou-se a se render. A Força Aérea Real lutou bravamente na Batalha da Grã-Bretanha, impedindo que a Alemanha conquistasse a supremacia aérea. Em junho de 1941, Hitler lançou uma invasão em massa à União Soviética, a Operação Barbarossa. O exército alemão, inicialmente bem-sucedido, foi arrastado para uma longa e custosa guerra de atrito na frente oriental. O rigoroso inverno russo e a feroz resistência do povo soviético cobraram seu preço das forças alemãs. O ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 trouxe os Estados Unidos para a guerra. O ataque surpresa à base naval americana no Havaí chocou a nação e galvanizou a opinião pública em favor da guerra. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão no dia seguinte. Alemanha e Itália, aliadas do Japão, declararam guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi um ponto de virada decisivo. O vasto poderio industrial e militar dos Estados Unidos inclinou a balança de poder a favor dos aliados. Com os Estados Unidos totalmente engajados, a guerra se tornou verdadeiramente global. Batalhas ocorreram na Europa, Ásia e Pacífico. Em 1943, a maré da guerra havia mudado definitivamente a favor dos aliados. A União Soviética lançou uma série de contraofensivas que empurraram o exército alemão de volta para suas fronteiras. A Batalha de Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra na frente oriental. No Pacífico, as forças americanas iniciaram uma longa e sangrenta campanha de ilha em ilha para fazer o Japão recuar. Batalhas como Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa foram caracterizadas por combates ferozes e pesadas baixas. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançaram a Operação Overlord, desembarcando nas praias da Normandia, França. O dia D marcou o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. À medida que os exércitos aliados se aproximavam da Alemanha pelo leste e pelo oeste, o regime nazista ruía. Hitler tirou sua vida em seu bunker em Berlim em 30 de abril de 1945. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados, marcando o fim da guerra na Europa. A vitória na Europa foi recebida com júbilo em todas as nações aliadas. A guerra no Pacífico continuou por mais alguns meses. Os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. A rendição incondicional do Japão, em 15 de agosto de 1945, pôs fim à Segunda Guerra Mundial. O rescaldo da Segunda Guerra Mundial foi devastador, com dezenas de milhões de mortos e cidades em toda a Europa e Ásia em ruínas. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo e duradouro no mundo. Ela remodelou a ordem política global, levando ao surgimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências e ao início da Guerra Fria. A guerra também levou à criação das Nações Unidas, uma organização internacional dedicada à manutenção da paz e segurança internacionais. A guerra teve um impacto significativo na tecnologia, medicina e ciência. Os avanços médicos feitos durante a guerra levaram a melhorias em cirurgia, antibióticos e próteses. A guerra também impulsionou o desenvolvimento de computadores e a corrida espacial. Desafiou os papéis tradicionais de gênero e levou ao movimento pelos direitos civis. A Segunda Guerra Mundial foi um momento decisivo na história humana. Foi uma época de destruição e perda de vidas inimagináveis, mas também de grande coragem, sacrifício e resiliência. A guerra nos ensinou os terríveis custos do ódio, da intolerância e da agressão. Também nos mostrou a importância da cooperação internacional, da diplomacia e da busca pela paz.
O legado da Segunda Guerra Mundial é complexo e multifacetado. Ao lembrarmos os sacrifícios daqueles que lutaram e morreram, devemos também nos comprometer novamente com a busca pela paz, justiça e compreensão. O mundo que construímos hoje deve honrar a memória daqueles que morreram, esforçando-se para evitar que tais horrores jamais voltem a acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse.